Até os ateus hoje em dia já admitem que o espaço, a matéria e o tempo eles tiveram um princípio. E já que é assim, não é possível que o universo tenha sido criado por espaço, matéria ou tempo, já que nada disso existia. Para a criação de tudo a partir do nada, é necessário um criador que não tenha sido criado, que não seja formado por matéria, seja atemporal, todo-poderoso e tenha uma relação pessoal com a sua criação. Se a gente for usar essa lógica, até um ateu vai precisar reconhecer que foi preciso um criador para que houvesse uma criação. E olha, até esse momento, você não precisa nem reconhecer que esse criador é o Deus do cristianismo. Mas não há como negar a existência de um criador cuja existência vai além do mundo, para que ele possa ter criado o mundo. Olá, o meu nome é Tiago, eu sou teólogo e aqui no nosso canal a gente vai estar sempre discutindo teologia de uma forma simples, de uma forma que todo mundo possa entender e baseada 100% na Bíblia e na ciência. O cristianismo não poderia ser verdade se não existissem milagres, mas o maior milagre de toda a Bíblia já ocorreu e a gente tem evidência científica para provar. Qual que é esse milagre? É o que a gente começou o vídeo, é o milagre da criação do universo a partir do nada. Olha, se Gênesis 1 for verdade, todos os versos da Bíblia podem tranquilamente ser verdade. Se a partir de nada Deus criou tudo, é perfeitamente possível que Jesus tenha transformado água em vinho, tenha andado sobre as águas, feito cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar e até mesmo ressuscitar a si próprio. Agora, a gente tem como confiar na Bíblia como uma fonte segura de informação? Porque a Bíblia diz que Jesus fez todas essas coisas. Para saber se o conteúdo da Bíblia é confiável, a gente pode apelar para os seus escritores. Todos os escritores da Bíblia, com exceção de um, eram judeus. O único que não era judeu era Lucas, ele era grego, né? Ele era um médico grego. E agora, essas pessoas, para os judeus, para os religiosos, heresia era uma coisa punível com a morte. Então, e mentira também. Por que que um judeu, por que que um religioso ia mentir sobre todas as coisas que ele viu? Por que que ele ia inventar sobre a ressurreição, sobre todos os milagres, sabendo que eles iam ser perseguidos, iam ser mortos de forma terrível por causa disso? Para o homem declarar ser Deus era uma blasfêmia assim, sem tamanho, ela punida com a morte no judaísmo, assim, era apedrejado. Os escritores do Novo Testamento não criaram a ressurreição, foi a ressurreição que criou o Novo Testamento. Antes da primeira linha do Novo Testamento ser escrita, já existiam milhares de cristãos. Por quê? Porque o evento da ressurreição foi tão especial, foi uma coisa tão importante e chocante, que seria preciso muito mais fé para acreditar que ela não aconteceu do que ela aconteceu. Se Deus existe, ele certamente existe. Se ele criou o universo a partir de nada, e ele criou, é evidente que não só ele poderia ter ressuscitado Jesus, como certamente fez isso. Agora, a verdade existe, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas falarem: ah, você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Se alguém afirmar que não existe verdade absoluta, você pode perguntar: é verdade? Se a pessoa responder que sim, ela já errou aí, porque ela está afirmando uma verdade absoluta. Se ela disser que não, a mesma coisa. A razão para você ser cristão é porque o cristianismo é verdade. E se o cristianismo é verdade, então você tem que seguir Jesus. Agora, você vai seguir Jesus não para receber coisas em troca. Quando você segue Jesus, você recebe a melhor coisa que qualquer pessoa pode sonhar em receber: Jesus. Deus encarnado que se despiu de seu poder sobrenatural ilimitado para morrer na cruz no seu lugar. Para você receber a punição que você e eu merecemos. Você foi criado por uma razão. Antes de Deus iniciar a criação do universo, ele já tinha planejado você, meu amigo. Você tem um propósito na sua vida, e esse propósito não é ganhar dinheiro, não é comprar casa, carro, viajar. Você até pode fazer essas coisas, mas elas nunca vão te completar. Nada nunca vai ser suficiente se você não seguir o propósito pelo qual você foi criado, que é viver em harmonia e comunhão com Deus. Você tem que se transformar pela fé em Cristo, deixando de ser criatura para ser dotado como filho de Deus. Quando as pessoas falam de cristãos ou de crentes, como nós somos conhecidos, qual é a maior oposição que você escuta? Ah, crente é hipócrita. Eu conheço vários que não agem de acordo com aquilo que pregam. Ninguém consegue se manter integralmente puro e santo o tempo todo. Olha na vida do pastor que se diz mais correto e santo e você vai encontrar falhas terríveis. Na Bíblia mesmo, Jacó, um dos patriarcas da fé, enganou seu pai Isaque e o seu irmão Esaú só por causa de herança. Noé, aquele com a fé inabalável, ficou bêbado e saiu andando nu. O rei Davi teve relações com uma mulher casada e armou para que o seu marido fosse morto na guerra. Pedro negou Cristo 3 vezes. Provavelmente um dos maiores atos de covardia da Bíblia. Paulo era um perseguidor de cristãos e assassino terrível.
Quem é perfeito não precisa de um Salvador, não precisa de Jesus. Infelizmente, o único homem perfeito que já existiu, já passou pela Terra, ele foi torturado e assassinado em uma cruz. Mas graças a Deus, Deus ressuscitou ele no terceiro dia. Se alguém te chama de hipócrita, ele está inevitavelmente reconhecendo a existência de Deus. Porque se não existe Deus, não existe nada errado, nada imoral. Se eu sou hipócrita, e eu sou, é porque eu não consigo chegar ao padrão moral perfeito exigido por Deus. Quando alguém disser que os cristãos já causaram muitas atrocidades, nós temos que admitir que isso é verdade. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. Quando dizem, eu não vou para a igreja porque ela é cheia de hipócritas, responde para ele, então junte-se a nós temos lugar para mais um. A igreja é um hospital para pecadores, não é um spa para santos. Dizer que você não vai para a igreja porque ela tem muito hipócrita é o mesmo que você dizer que você não vai para a academia porque ela tem muito gordo. Você não faz sentido. A razão de você ir à academia ou à igreja é para melhorar algo em você, não para se preocupar com a vida dos outros. Quando alguém muito desafinado canta uma música que você adora num karaokê, quem é que você culpa? O autor da música ou o cara que canta mal? Quando um homem que diz que segue Jesus se comporta mal, você não pode culpar Jesus. O cristianismo não são os cristãos. O cristianismo é Jesus.